Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Está começando mais um Papo das 9 ao vivo, direto do meu cafofo aqui em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Um céu azulaço, sol, calor. O verão, tecnicamente, vamos dizer assim, se manifesta nesta sexta-feira, muito turbinada por notícias, né? Nós teremos hoje o anúncio dos primeiros nomes do primeiro escalão do presidente eleito em Brasília, incluindo o ministro da Defesa e o nome de cada um dos 3 comandantes militares. Isso é muito importante, eu vou explicar depois por quê. Temos mais uma participação do Brasil na Copa do Mundo, então a psicosfera está ali, né? Turbinada. E você com isso? E eu com isso? Sempre acho eu importante o exercício da centralidade, o exercício do eixo. Onde é que está o teu eixo? De que maneira você se equilibra no dia a dia, sendo um dia mais tranquilo, um dia mais agitado? Onde você está? Onde está o seu pensamento? Onde está o seu coração? E essa centralidade nos ajuda a nos movimentarmos. Se for para ter momentos de alegria, se for para ter momentos de euforia, ok. Se for para ter momentos de resiliência e resignação em função de alguma notícia que não é boa, sigamos em frente, mas percebendo. E para mim esse é o princípio da sabedoria. Eu não alcancei isso ainda, mas estou a caminho. Procuro me movimentar nessa direção que eu vou dizer agora. Qual é o segredo da paz? Da verdadeira paz, da paz que te deixa assim pleno, repleto, eu diria bem conectado com o universo, com Deus. Qual é o segredo da paz? Penso que é esse caminho do meio. Quando nos momentos de muita alegria, muita euforia, muito contentamento, a gente não se deslumbra com isso, nem acha que essa deva ser a regra da vida. Nos momentos de muita dificuldade, muita tristeza, muita perturbação, alguma ansiedade, alguma angústia, da mesma forma, vai passar. Isso não é uma característica que me defina ou que seja presente para o resto dos meus dias. São momentos, a vida são momentos. Transitar pelos momentos da vida com essa noção do eixo, da centralidade, da lucidez, do equilíbrio, é uma boa meta. Então, corroborando em favor dessa boa meta, vamos lá, abrindo o livrinho. O livrinho hoje está para ser aberto. Se está no Rio de Janeiro, você está sentindo o calor da panela. O maçarico está ligado. Então, antes de abrir o livrinho, a gente dá um abano assim, e pede ajuda aos amigos invisíveis que sempre estão por perto, quando o propósito do trabalho é sincero, é honesto, quando a gente de fato quer uma boa intuição, uma boa companhia para abrir a página indicada para reflexão e estudo dessa manhã, que eu seja um canal confiável, um instrumento maleável, uma ferramenta útil, para que a gente faça aqui juntos essa reflexão da melhor maneira possível. 214. Amém. Abrimos aonde? Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente através de suas manifestações, que são as criaturas animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Nossa, isso daqui... Eita Deus, aí eu preciso de ajuda, porque isso aí é de uma profundidade... E isso evoca questões teológicas muito, muito profundas, muito complexas. É muita areia para o meu caminhãozinho, eu preciso ser franco com vocês. Aqui me parece o seguinte:
Servir a Deus, essa expressão do servir a Deus, é comum a várias tradições, inclusive o judaísmo. Jesus era judeu e na sua peregrinação, divulgando a Boa Nova, o Evangelho, nos 3 anos de palestras, curas, encontros com seus discípulos que foram eternizando aquilo na memória e depois no papel ou no papiro, enfim. A gente vai ver que a ideia de servir a Deus, infelizmente, ela é humanizada, né? Porque no mundo a gente tem essa situação do serviçal, a maior parte da história da humanidade, escravidão. Então, servindo a alguém, servir ao Senhor, né? Ao Senhor que é dono de mim. Eu sou propriedade desse Senhor, então eu sirvo a Ele. Então essa ideia do serviçal, e nos tempos modernos os funcionários hierarquicamente subalternos, etc. Então, quando a gente fala de servir a Deus, por analogia, a gente costuma fazer esse encaixe, que não é a melhor maneira de entender, como essa página sugere, o que Deus espera de nós. Porque quando a gente fala Deus, a gente já está encarcerando numa palavra, numa expressão, o que é inominável e não é suscetível a qualquer definição precisa. Essa semana a gente falou disso. Eu costumo citar Lao Tse, 5.000 anos atrás, na obra Tao Te Ching, que é o princípio do taoísmo, né? Tem um escrito dele que diz assim: o inominável que se pode nominar não é o inominável. O insondável que se pode sondar não é o insondável. Que é uma maneira muito curiosa de você reportar a impossibilidade de definir Deus. Mas aí, voltando aqui à página do Pastorino, quando ele diz que Deus quer ser servido, mas indiretamente através de suas manifestações. Eu vou tentar, e não tenho a pretensão de dizer aqui algo inquestionável, mas a minha pobre percepção do sentido dessa mensagem vai na seguinte direção: o universo não é caótico, não está sujeito à sorte ou azar, não é um acidente de percurso. Quer dizer, a gente está inserido na existência a partir de um pressuposto que existe uma causalidade. O universo é obra da criação e existe o Criador, a quem chamamos de Deus. E no universo tudo se movimenta, no universo tudo precisa ter uma função. São pecinhas de uma enorme e sofisticada engrenagem. E nós, quando falamos servir a Deus, esse espírito de serviço remete, na minha opinião, a ser útil. O sentido da existência poderia ser útil. Assim, se você se sente útil, se você se sente parte de algo maior e compreendendo esse algo maior, não se encapsula, não se isola, não se refugia numa zona de conforto, na sua bolha, no seu perímetro, você está inserido na vida, e a vida, ela demanda o emprego do tempo e da energia na direção de uma finalidade útil. Então, quem se sente útil está servindo, aí o nome que você quer usar, a Deus, a natureza, o universo, porque o universo está em constante movimento. Não existe ociosidade no universo. Das menores partículas que existem, passando pelo verme que rasga o solo, até o pássaro ou os seres angelicais, todos operam, todos trabalham, todos estão inseridos num contexto de utilidade. É uma visão, eu peço até desculpas, mas eu estou sendo muito franco com vocês. Essa mensagem 214, saiba compreender o que significa servir a Deus, eu estou
saindo da armadilha da palavra Deus, né? No sentido antropomórfico, assim, de um Deus humanizado. Não é o meu Deus, não é a minha visão de Deus. Para mim, Deus é mais, muito mais. E eu reconheço na largada a minha incompetência para tentar entender o que seja Deus. Deus, para mim, é uma experiência que pauperimamente, por vezes, a gente pode vislumbrar, alcançar essa conexão que remete a esse encontro, né, com a divindade. Servir a Deus é ser útil à natureza, ao universo, é você ser uma peça bem encaixada no tabuleiro. Para mim é isso. Agora, reconheci aqui a minha incompetência para fazer a melhor tradução da mensagem 214 e compartilhei a minha visão. Ah, André, mas a sua visão está errada. Pode estar sim. Ah, André, mas a sua visão é perfeita. Não, não é. É apenas uma visão de uma mensagem. Por que a gente abre aqui, desde o primeiro Papo das 9, há quase 3 anos atrás, um livro que traz mensagens de sabedoria? Porque esse exercício é importante. Você não precisa fazer só aqui, você pode fazer em qualquer outro momento do dia por você mesmo. Qualquer livro com mensagens maiores ou menores, de qualquer tradição, mas que traga mensagens de sabedoria, para você exercitar esse canal. Não atrofiar a sua musculatura espiritual, mística, transcendente. Ok? Sugestão de leitura, eu vou numa obra que eu considero muito interessante, psicografada por Chico Xavier em 1940 em Pedro Leopoldo, chama-se O Consolador. São mais de 400 perguntas, são 411 perguntas sobre os mais diversos assuntos, formuladas pelas pessoas que integravam o grupo espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, onde Chico Xavier nasceu e realizou a primeira fase do seu exercício mediúnico, mudando-se depois para Uberaba. Então, nas reuniões mediúnicas, surgiu o desejo de perguntar ao guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, se ele estaria disposto a responder várias perguntas formuladas pelos integrantes desse grupo espírita. Perguntas que versam sobre ciência, química, física, biologia, psicologia, sociologia, ciências abstratas, ciências especializadas, ciências combinadas, ciências aplicadas, filosofia, e depois vem questões no campo da cultura, do sentimento, da vida, da iluminação, da evolução, da religião, uma análise do Velho Testamento, uma análise do Novo Testamento, amor e espiritismo. É assim, perguntas e respostas, que foi a mesma metodologia empregada pelo professor mestre em pedagogia na França, no século XIX, professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, o discípulo de Pestalozzi, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec e na codificação da doutrina saiu a fazer uma entrevista. Kardec foi um jornalista, entre aspas. Ele fez uma entrevista com a espiritualidade maior, perguntas e respostas, a compilação daquelas informações virou um livro, que é a base da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Então, O Consolador é uma obra muito interessante sobre o pensamento de Emmanuel. Aí você vai ter o mesmo direito que eu me reservo de, ao ler as respostas, ter maior ou menor afinidade com o arranjo das ideias de Emmanuel. É preciso a gente ter essa liberdade, essa, eu diria, quase coragem de dizer isso. André, mas é espírito de luz, tudo que Emmanuel diz expressa a verdade absoluta. Não, tudo que Emmanuel diz expressa o pensamento de Emmanuel, que sem dúvida alguma é um espírito de luz, um espírito evoluído. Agora, evidentemente, sendo um livro que foi psicografado em 1940,
E lá como cá a evolução segue seu curso, o encaixe de algumas respostas, o uso de certas expressões, a maneira com que você enfrenta certos temas, pode despertar em você algum estranhamento, dizendo assim, nossa, que palavra não usual, que ideia que eu não estou assim muito acostumado a ver a defesa de uma tese nesses termos. É direito seu. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista, não tem dogmas absolutos. E o próprio Kardec, na codificação, estimulou o quê? Um pensamento crítico. O pensamento crítico é o alarme da consciência, sua consciência. A gente não está defendendo outra coisa aqui, senão a postura vigilante que todo leitor de qualquer obra precisa ter. Tá? E eu recomendo. É uma fonte de informações muito importante para mim, especialmente em algumas abordagens que a gente faz no Papo das 9 de domingo. Ok? O Consolador. Psicografia de Francisco Cândido Xavier Emmanuel, respondendo às mais diversas perguntas sobre diversas áreas do conhecimento que foram publicadas na forma de perguntas e respostas. Tá legal? Virando para o terceiro movimento, depois de... É interessante, o Papo das 9 tem um roteirinho básico que desde o início é assim. A gente abre com algumas palavras, abre ao acaso o Minuto de Sabedoria, indica um livro, e não apenas livros espíritas, como vocês são testemunhas, depois a gente sugere uma doação. E veja, no Natal especialmente, é muito importante a gente ter, eu diria, o cuidado de reconhecer que num dos países mais desiguais do mundo, a gente não pode ficar entretido só com o próprio umbigo, pensando no nosso Natal, se você tem algum cascalho sobrando para fazer a produção da sua ceia, da sua árvore, do sei lá o quê. Então, se liga na missão. Natal expressa, a partir da celebração do nascimento de Jesus, valores que remetem ao amor, à compaixão, à misericórdia, à piedade, à solidariedade, à fraternidade. Então, deixa essa energia te consumir. Não bloqueie a energia do Natal. Deixa essa energia chegar junto, para ver no que vai dar. Porque coisa ruim não dá, não. É sempre algo bom. Sempre. O Natal bem vivido é sempre uma experiência de transformação para melhor, que não deve ter prazo de validade de 25 de dezembro. Certo? Estamos aqui pensando como é que a gente usa a celebração do Natal dentro de uma perspectiva de evolução ética e moral. O exercício das virtudes, a prática da caridade. O Natal é combustível renovável nessa direção. Então vamos lá. Sugestão de doação, eu falei outro dia, o povo cobrou. Falou, pô, Trigueiro, você falou lá da campanha para ajudar a escola Joana de Ângeles, na Baixada Fluminense, no município de Japeri. Você falou da campanha dos uniformes, citando como exemplo, mas não deu o Pix. O povo gosta de Pix, cara. Que eu citei como exemplo, e o povo veio na jugular falando assim, mas cadê o Pix? Eu falei, não falei. Aí teve uma pessoa da instituição que vê o Papo das 9 e falou, pô, Trigueiro, tu citou a campanha e não... não citou o Pix. Então eu fui saudavelmente, amorosamente patrulhado por vocês. E eu agradeço esse patrulhamento que não me permite deixar de dar a informação completa. Então vamos lá. Escola Espírita Joana de Ângeles, no município de Japeri, mantido pelo Centro Espírita Joana de Ângeles, aliás, uma Instituição Espírita Joana de Ângeles, é IEJA, com sede em Copacabana, que foi o lugar aonde eu me converti ao Espiritismo, por isso eu tenho muito carinho por essa instituição. Na época que eu era mais jovem, 20 e poucos anos, a gente fez um jornalzinho para a instituição. A minha primeira palestra pública foi no Centro Espírita Joana de Ângeles, em Copacabana. Pequenininho o centro. O centro é uma salinha no edifício comercial em Copacabana. Mas aquele lugar é um lugar que para mim tem muito significado.
E a função do centro em Copacabana, na Zona Sul, ou uma das funções mais nobres, é dar suporte para uma instituição espírita, educacional, que promove o ensino laico, mas que tem essa orientação ética e moral da doutrina espírita. Então já fizemos incursões em Japeri, trem até Japeri, depois um ônibus até Santa Amélia. Eu conheço o trajeto, várias vezes. Depois a gente ia de carro, quando a situação melhorou um pouquinho, a gente ia de carro para lá. Muito bem. Eles estão precisando de ajuda para comprar 190 uniformes escolares para os alunos. Aí eu perguntei para o meu querido amigo Astênio, que está agora à frente desse trabalho. Conheci o Astênio há muito tempo atrás como orador espírita, grande estudioso da doutrina. Falei, Astênio, mas é o mesmo Pix das doações usuais. Ele falou, mas a gente não vai ficar diversificando o Pix, é o mesmo Pix da instituição. 190 uniformes não é pouca coisa. Quem puder ajudar, ajuda é bem-vinda. E óbvio, se houver alguma sobra, hipoteticamente, né? Vai que dá sobra, não falta demanda pelo uso do dinheiro, porque, por exemplo, tem obras que precisam ser feitas. Obras estruturais, isso é caro. Não é só passar lá um reboco, uma tintura, não. Tem obra estrutural para fazer na escola, então nunca é demais. Vou dar o Pix aqui da Escola Espírita Joana de Ângeles, quem quiser ajudar na campanha dos 190 uniformes para os alunos de Japeri, na Baixada Fluminense, que gratuitamente tem educação naquela instituição. E a partir da Escola Espírita Joana de Ângeles, Terezinha Oliveira, onde tiver, Terezinha nos deixou algum tempo atrás, ela se mobilizou pessoalmente, desde o início, fundadora, diretora da escola, pegou os momentos mais difíceis assim da obra, aonde ela estiver, certamente ela está feliz por todos aqueles que conseguirem, ainda que com pouco, dar uma força. O Pix é 29 655 727 1000 ao contrário, né? 0001 99. É o CNPJ da instituição. Então vamos de novo. Pix da campanha dos 190 uniformes para 190 alunos da Escola Espírita Joana de Ângeles, em Japeri. 29 655 727 1000 ao contrário, 1000 de ré. 0001 99. Ó, beijo para os amigos. Saudade de ir lá tomar um passezinho, lá no Joana. Saudade dos amigos da mocidade, Eduardo, Álvaro. Ih, tanta gente bacana. A gente fazia os estudos da mocidade, depois descia para comer uma pizza em Copacabana. Agora vamos conversar. Vamos dar sequência aos estudos da mocidade comendo pizza em Copacabana. Vamos que vamos. O pensamento vai longe, né? O pensamento vai longe. Meus amigos, deixa eu lembrar uma coisa importante. Vamos lá. Já está quase na hora das perguntas. Ih, eu deixei. Dona Nádia. Não, vou ter que me virar aqui. Porque as perguntas de vocês eu recebo pelo tablet. Me dá um minutinho aqui, por favor. Então, o tablet ficou aqui perto, né? Eu não trouxe. Peço desculpas. É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Não tem problema não, vamos que vamos. Então, vamos lá. Eu queria lembrar, foi o assunto de uma reportagem que eu fiz ontem. Jamais se viu no Brasil um governo que, antes de chegar ao fim, sofre um apagão orçamentário com cortes abruptos de dinheiro que faz muita falta. Já houve aqui intensa reverberação sobre os cortes na educação, cortes na área da saúde, enfim. Só que teve um corte que virou um baita problema também, que foram, a partir da determinação do Ministério da Economia, um corte
de 45 milhões de reais para o IBAMA. Resultado, os fiscais tiveram os seus cartões zerados, porque quem está combatendo o crime ambiental nos grotões do Brasil e precisa abastecer de combustível as viaturas, precisa dar de comer para os fiscais, o coordenador da operação tem um cartão, uma espécie de cartão corporativo para pagar tudo isso e prestar contas. O cartão está zerado. Minhas fontes no IBAMA mostraram essa situação vexatória de você estar no campo, né, e ter que abastecer o carro que pertence à União, né, é um patrimônio público, com seu dinheiro, porque o cartão está zerado. Então a fiscalização é o presente de Natal desse governo para os criminosos ambientais que promovem desmatamento, grilagem, etc. Não tem fiscalização. Não tem fiscalização. E algo muito grave, muito doloroso. Existem no Brasil 24 CETAs, Centros de Triagem de Animais Silvestres. 24 Centros de Triagem de Animais Silvestres. É responsabilidade do IBAMA manter esses lugares para onde são levados animais silvestres, como pássaros, corujas, onças, tamanduás, jacarés, papagaios, animais silvestres, que são recolhidos de feiras ilegais, feiras clandestinas, são traficados e a polícia interrompe o tráfico e pega esses animais e tem que levar para algum lugar. Toda a operação dos batalhões florestais, das polícias ambientais, que resulta em apreensão de mercadoria ilegal, que são esses animais, tem que ir para os CETAs. Deu para entender, né? Não tem dinheiro para os CETAs. No do Rio de Janeiro, que fica em Seropédica, são 500 animais que estão lá e sem dinheiro não haverá comida, não haverá cuidados veterinários. E a Procuradoria, que um procurador da República, Sérgio Suyama, fez contato comigo e mandou a petição que ele provoca o judiciário, dizendo assim, o judiciário tem que promover o desbloqueio imediato desse recurso, senão vai faltar dinheiro e esses animais vão morrer. Que tal? Então, você veja o absurdo de um apagão orçamentário. Um governo, ele precisa honrar o compromisso de fazer boa gestão e boa administração do primeiro ao último dia. Não pode chegar no apagar das luzes do governo e dizer assim, estou cortando X milhões de educação, 129 mil bolsistas que se virem, estou cortando 45 milhões de reais do IBAMA, e a vida segue. Não faz sentido isso. Veja, eu não estou falando de política A, B ou C, eu estou falando de gestão. Essa gestão, desse jeito, que promove apagão orçamentário dessa forma, é irresponsável e imprevidente. Imagina hoje na tua casa, né, são 9h30, aí o pessoal chega, de repente diz assim, não tem dinheiro para comprar o almoço, não tem dinheiro para pagar o condomínio, não tem dinheiro para pagar o transporte de alguma pessoa que está trabalhando com você, não tem dinheiro. De repente não tem dinheiro. O que você acha disso? Ah, André, é diferente. Não é diferente, não. Orçamento existe para planejar gastos em função das receitas. A gente precisa ter previsibilidade. Você não pode, de repente, sair cortando. Mas assim, de repente mesmo. E isso é uma coisa que compromete principalmente os serviços essenciais. Eu nem estou falando dos milhares de médicos residentes em hospitais universitários, porque aí complica a vida de quem, dentro de uma unidade de saúde, surpreso porque foi cortada a verba destinada à remuneração dos médicos residentes, que não é nem uma quantia fabulosa, hein? Eles não têm como trabalhar. Em boa parte dos casos é um recurso que faz falta. E aí você colapsa o atendimento à saúde, que já não vai bem. Deu para entender o recado? Eu estou aqui registrando para vocês. Isso também é notícia. Você, como cidadão, precisa saber como é que está o país. O país hoje sofre com apagões orçamentários abruptos que, de repente, podem determinar colapso agravado na área da saúde dos hospitais universitários e morte de animais silvestres recolhidos nessas unidades do IBAMA. Que tal? Pelo amor de Deus.
E. Chamando Mr. Anderson. Você viu que o Keanu Reeves de Matrix esteve em São Paulo, né? Participando de um evento que trazem assim estrelas pop. Aí Keanu Reeves, ator de Matrix, esteve em São Paulo, esteve entre nós. Keanu Reeves. Tem um filme dele de ação que eu gosto muito, que ele é um policial travestido de surfista para desbaratar uma quadrilha de surfistas que praticavam assalto a banco. Esqueci o nome desse filme, que é um filme de ação, assim, que tem cenas de surf, cenas de paraquedismo. É bem filmado para burro, sempre reprisa. Vocês se lembram desse filme? Do Keanu Reeves participando como policial jovem, infiltrado num grupo de surfistas. Quem se lembra do nome desse filme? Se vocês se lembrarem, por favor, digam. Junto com Patrick Swayze, exatamente, esse filme mesmo. Caçadores de Emoção, Carol Jardim, muito obrigado. Aí vem Renata Palhano, Luiz Dutra, Aline Villa, todo mundo falando Caçadores de Emoção. Obrigado, adoro vocês. Vocês são mais eficientes que o Google ou qualquer ferramenta de busca, estou falando sério. Atenção, pergunta chegando. Direto da Matrix, em Campina Grande, com Mr. Anderson. Não temos Keanu Reeves para nos ajudar, mas temos Mr. Anderson, direto da Matrix. Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Bernardo do Campo, Recife. Que mais? Simbora. Forno Alegre. O pessoal de Porto Alegre está chamando de Forno Alegre. Cidade de Goiás, gente, adoro. Chamada também, os goianos não gostam, Goiás Velho. Não é Goiás Velho, não é cidade de Goiás, primeira capital do estado, terra de Cora Coralina, poetisa do Cerrado. Tá chegando pergunta de lá, que barato. Cuiabá, Mato Grosso, São Paulo, e continua chegando por aqui. Enquanto isso, vamos respondendo. Yasmin, do Rio de Janeiro, pergunta se a gente pode fazer um papo das 9 especial de domingo sobre pessoas acumuladoras e a espiritualidade. Ô Yasmin, o que é uma pessoa acumuladora? Porque eu não sei se é o literal, né? Pessoa que acumula bens e posses, é isso? Se você puder mandar pro Anderson aí, viu, Anderson? Para Yasmin explicar para mim, este ignorante que vos fala aqui, o que seria pessoas acumuladoras. Se é um termo que, de alguma forma, faz sentido. Se é algo além daquilo que a gente compreende pela literalidade do termo. Gisele Almeida é do Rio Grande do Norte. Pergunta, André, quando o indivíduo é acometido de demências que impossibilitam consciência e discernimento, como fica seu processo evolutivo espiritual? Bom, é importante dizer que várias patologias, males, limitações de ordem mental, elas acometem o equipamento, o instrumento do espírito que é o corpo físico. Uma vez desencarnado e desimpedido das amarras determinadas por esta anomalia, a gente vai ter o espírito liberto e com, eu diria, essa memória do que passou num corpo que não lhe favoreceu. Ok? Então estamos falando aqui de algo que, independentemente das situações adversas no campo da saúde físico-mental, que um espírito imortal encarnado passe, e o taxímetro continua girando. O aprendizado não cessa. E, obviamente, a gente vai ter o cuidado de reconhecer como isso é importante. Olha, a gente deu pau no YouTube. Então, tem o povo do YouTube que está chegando por aqui. Seja bem-vindo. Travou mesmo o YouTube. Eu estou tentando reconectar, mas eu não sei se é Copa do Mundo, não sei o que está havendo. Sigamos por aqui, tá bom?
Val, de São Bernardo do Campo, São Paulo, pergunta: André, como explicar Deus para adolescentes? Olha, muitos adolescentes se sentem muito à vontade para explicar Deus para os adultos, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado assim de não achar que o adolescente é uma topeira, que não sabe nada e que não tem, eu diria, algum discernimento, alguma capacidade de perceber Deus. Mas eu vou tentar, eu entendi sua pergunta. É só para a gente não rotular, adolescente precisa de explicação sobre Deus. Não, adolescente às vezes tem muito mais sensibilidade e predisposição do que muitos adultos. Mas não sendo o caso, eu diria o seguinte, vamos lá. Procure se informar sobre filmes, animações, livros, músicas, peças de teatro, pessoas que façam palestras ou virtuais ou presenciais que possam funcionar como iscas ou elementos indutores dessa curiosidade, porque o ser humano é curioso, o adolescente é muito mais curioso, tem uma predisposição. A gente não vai generalizar, cada um com seu cada um. Mas é uma fase da vida que a gente está desabrochando e está olhando o mundo com vontade, está cheio de energia, hormônios em ebulição. Você está querendo entender esse mundo que te cerca. Então, isso faz a diferença. Quando você junta a fome com a vontade de comer, quando você caprichosamente procura. Você vai numa livraria, por exemplo, e pergunta assim, escuta, eu tenho um filho ou uma filha que começou a me fazer perguntas assim que remetem a Deus. Você tem algum livro bacana aí? Tem algum autor, alguma autora que seja particularmente feliz na abordagem desses temas? Eu iria tateando, porque a gente não vai banalizar. Eu não posso dar aqui uma receita de bolo sobre adolescente como se todo adolescente fosse igual. Tem adolescente que gosta de ler, tem outros que preferem música, tem outros que estão mais predispostos a ver filmes ou animações, inclusive no streaming. Tem... Porque a gente fala de Deus, mas é qualquer assunto que remeta à transcendência ou à espiritualidade. Tá bom? Carla Mezzo, André travou no YouTube e vim pra cá. Carla, seja bem-vinda. Todo mundo que tá chegando aí, porque deu pau mesmo no YouTube. Deu pau no YouTube. Vamos que vamos. Seguindo em frente. Então, Papo das 9. A Sattler Dani, ou Dani Sattler. O que você acha sobre constelação familiar? Já fez? Tenho grandes amigos que conduzem essa experiência, mas nunca fiz. Respeito. Patrícia Figueiredo é do Recife. André, é normal querer nos afastarmos de pessoas amargas, mas não existe perfeição em nenhuma amizade, né? Todos nós somos pouco hábeis com sentimentos. Como construir a resiliência e a aceitação? Não sei, é uma experiência individual, Patrícia. Cada um de nós haverá de se deparar com circunstâncias como a que você descreveu, de pessoas amargas. Pessoas que geram em nós alguma resistência, não é isso? Eu diria quase uma antipatia, não flui com essas pessoas. Elas estão na nossa família, elas estão entre nossos colegas de trabalho, estão entre nossos amigos, às vezes de longa data, mas a gente nunca deixa de evoluir, as pessoas mudam, e o que era gostoso no passado se torna um pesadelo no presente, isso acontece. O que a gente precisa é ter sempre o cuidado, assim, a ética do cuidado, né? A gente não pode sempre se achar o dono da verdade. A pessoa pode estar... Algumas pessoas podem achar a gente extremamente antipático, ou indelicado, ou amargo. E você tem dificuldade, às vezes, de perceber isso em você, mas é uma característica que outros podem perceber. Então, o que eu estou querendo dizer, Patrícia, é que cada caso vai inspirar um protocolo de resposta. E esse protocolo tem que levar em conta esse cuidado. Cuidado para não ser indelicado, não ser agressivo, não julgar de forma injusta, né, os outros. Quem haverá de dizer entre nós qual aquele que está soberanamente impoluto,
sem nenhuma culpa no cartório por uma relação, seja ela qual for, azedar, né? É um assunto interessante, mas não temos uma resposta, eu não tenho propriamente uma resposta definitiva para toda relação que azeda. Porque cada caso, com perdão do clichê, é um caso mesmo, né? Adriana Correia, de Forno Alegre. André, bom dia para ti. O amor crístico que nos habita está adormecido e com as experiências cotidianas pelas quais passamos, ele se aciona com mais luminosidade. Olha, você tem que estar predisposto para essa luz brilhar. Porque se você não tiver predisposto para a sua luz brilhar, ela não vai brilhar. Essa história de dizer Deus está dentro de você, ok, mas se você não der bola para esse Deus que está dentro de você, ele não vai forçar a barra, ele não vai violentar o seu livre-arbítrio, ele não vai contra a sua vontade. É importante você estar atento a essa luz e como é que você abre caminho para ela luzir. Eu acho que é por aí. A gente precisa ter a predisposição, a vontade. A vontade é uma energia poderosa do universo. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você quer muito, porque você começa a plasmar isso à tua volta e isso passa a abrir caminho para uma grande possibilidade de haver alguma situação que remeta ao teu desejo, entendeu? A obstinação a perseverança é uma força do universo, né? Então, para a luz de Deus, que é a expressão que você usou, brilhar dentro de você, você tem que dar uma chance. Não teve aquela música do John Lennon, Give a Peace a Chance? Dê uma chance para a paz. As pessoas que são muito violentas, são muito tóxicas, são muito agressivas, essas pessoas também têm a luz de Deus dentro delas. Aí a pergunta é, por que essa luz não está funcionando? O que precisa acontecer para essa luz brilhar? Né? Que seria uma pergunta lógica. A minha suposição é, não adianta achar que uma luz vai brilhar por si. Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amparada, ela precisa ser resultado da ação da tua vontade. A luz da vela não acende sozinha, você precisa fazer a combustão e acender a chama. A luz da lanterna não acende sozinha, você precisa mover o comando para a lanterna lumiar. Certo? Então a gente precisa ter a ação da vontade. Ação da vontade. Amigos que estão chegando do YouTube, sejam bem-vindos. O sinal do YouTube colapsou e estamos recebendo aqui amigos que vêm de lá. Eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Foram me chamar, eu estou aqui, que há? Foram me chamar, eu estou aqui, que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. E por aí vai. Ai. Neuzinha, da cidade de Goiás. Oi, Neuzinha, que saudade de Goiás. Já tive aí umas 5 ou 6 vezes no Festival Internacional de Cinema Ambiental. Um beijo em Washington Novaes, amigo que me convidou pela primeira vez, me colocou no júri do festival, presidiu o festival outras vezes. É um encontro de vida. Fui no Museu da Cora Coralina, empadão com pequi, andando naquelas ruas do calçamento de pedra. Eita Deus, que cidade aprazível, adoro cidade de Goiás, primeira capital do estado. Aí a Neuzinha diz assim, André, sou espírita, participo ativamente da nossa casa, mas tem uma ligação muito forte com o Iemanjá, que é da linha do candomblé, e isso acontece naturalmente. Como explicar?
Não sei, eu só sei que se você sente isso, é importante você respeitar isso. Obviamente, no espiritismo, numa casa espírita, existem protocolos em relação a... Nós não temos propriamente culto a imagens, a santos, não temos rituais, não é isso? O espiritismo, de fato, realiza uma abordagem que não é melhor ou pior do que outras, mas é uma abordagem que tem essa singularidade. Então, se você tem essa ligação forte com Iemanjá e você se sente bem assim, eu acho que é uma questão sua, muito pessoal, da sua espiritualidade, que a gente só pode respeitar. E que seja algo bom para você. Isso é o mais importante. Seja algo que te fortaleça, que te empodere, que te dê alento, né, espiritual. É o que eu sinto. Assim, eu não acho. Eu vou falar de mim, por exemplo. Centro espírita não tem imagem, não tem adoração a santo nem nada, mas eu tenho uma ligação forte com Francisco de Assis. Ah, André, mas espírita, não, vem com essa... Cada um tem a sua forma de se postar diante dos assuntos da espiritualidade. Eu sou espírita e sigo muito cuidadosamente todos esses protocolos e orientações dentro da casa espírita, que é o certo. Agora, a minha espiritualidade, como a espiritualidade de todas as pessoas, tem uma amplitude que extrapola ou transborda perímetros definidos por religiões ou doutrinas. Eu acho que a gente tem a amplitude do exercício da nossa transcendência, né? Pode alcançar, não é um determinismo, pode alcançar em alguns casos outros perímetros, assim, outras áreas. E me parece que é o seu caso, Neuzinho, e tá tudo bem. Vida que segue, seja feliz, cara. Aproveita. Se te faz bem, se você se sente em paz, seja feliz. Agora, não precisa ficar falando isso aí para todo mundo, coisa e tal, porque tem gente, infelizmente, que ainda traz de vidas passadas, certamente, um pensamento muito tacanha, muito reducionista, muito patrulhador, muito inquisidor, sabe? Em bom português. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Assim, o que é seu, é seu. O que é da tua espiritualidade te pertence e ninguém tem nada a ver com isso, então fica com esse cuidado norteando os teus passos, tá, filho? Tá, mas enfim. Figura do preto velho, por exemplo, eu nem tenho a compreensão exata do que o preto velho significa na Umbanda, né, coisa e tal. Mas é uma figura tão simpática, eu tenho tanta simpatia pela figura do preto velho. Aí você vai me perguntar, André, mas você não é espírita? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu sou fluminense, torço pro Fluminense. Para mim é a mais bonita torcida do mundo. Agora, quando eu vou num jogo que tem outra torcida e a torcida faz uma festa bonita, eu vou dizer, nossa, que festa bonita, de arrepiar, tá lindo. Aí vai dizer, ué, mas você não é fluminense? Eu vou dizer, eu sou uma pessoa que tem sensibilidade e eu consigo enxergar a beleza, eu consigo enxergar o belo que está fora do meu quintal. Que tal? Ah, só é bonita a flor do meu quintal. Só é cheirosa a flor do meu quintal? Acho que não. Acho que a gente tem que construir, eu diria, essa sensibilidade do olhar que aprecia, se enternece com aquilo que é bonito. É lindo, porque... Eu vou citar novamente uma frase atribuída ao velho Chico, o Poverello de Assis, Francisco de Assis. A beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. E a vida segue. E vamos que vamos. Ah, mas tem gente que vai te chamar de herege. Tem gente que vai dizer que você não é de verdade isso ou aquilo. Os outros são os outros e só. Tem uma música do Kid Abelha, gente. Isso aí é Rock Brasil, década de 80.
falando do primeiro namoradinho, que aí terminou a relação e a Paula Toller fica com saudade do namoradinho e fala assim, não me lembro da letra, mas o refrão é: os outros são os outros e só. Seja você, seja feliz sendo você. Os outros que cuidem deles. Cuide bem de você. Vamos lá. Beatriz Maria, de Nova Friburgo, região serrana do Rio. Gostaria de saber, para a psicografia de um livro, como ocorre essa conexão. Para a produção de um livro deve demorar bastante, penso eu. Leia o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns ainda é referência para a compreensão de diferentes mediunidades, inclusive a psicografia, para você entender como a psicografia, que é um gênero de mediunidade ou de sensibilidade mediúnica muito comum. Quer dizer, boa parte das pessoas, se submetesse a um treino devidamente orientado e compreendendo como se dá esse fenômeno, provavelmente teria a possibilidade de desenvolver uma conexão. Claro que isso vai ser precedido de cuidados, porque a gente não sabe direito quem está à volta. Portanto, qualquer mediunidade vai demandar instrução, estudo, compreensão do fenômeno, para que você tenha esse cuidado. A Mona Lisa está dizendo, o livro que é o Espiritismo seria melhor para começar. A Mona Lisa está dando a dica aqui. Agora, o Livro dos Médiuns, de fato, categoriza, né, cada gênero diferente de mediunidade e traz informações que eu acho importantes, tá? Débora Monteiro, qual o movimento para atrair os jovens para conhecerem a filosofia espírita? Livros, 1940, tudo mudou. Ela está falando do livro que eu indiquei, que é de 1940. Você tem razão, existem jovens que estão na era do TikTok, que é uma coisa que as pessoas não estão se dando conta do problema causado por mensagens de 30 segundos resumindo informação. Porque você começa a programar sua mente para ter apenas paciência para compreender 30 segundos de informação. Isso é péssimo, péssimo. Se aquilo for o seu único nutriente mental, mensagens de 30 segundos é uma enrascada. Então, eu já disse aqui para quem perguntou, como é que eu faço para jovens, adolescentes se interessarem? Eu recomendei livros. Você não precisa... Não tem só livro de 1940, Débora. Então, eu não vou negociar com filhos e filhas atalhos para ninguém ler. Eu acho importante pais ou responsáveis estimularem leitura. E faça a concessão buscando a leitura compatível com aquela faixa etária, com aquela geração. Mas procure, pesquisa. Existem livros espíritas bem interessantes, escritos para jovens. O meu amigo Adeilson Salles, espírita, ele é um craque para escrever para jovem. Quem não conhece, por favor, pesquise. Então, temos alternativas, várias. Tá? E livros de 1940, por vezes, o jovem pode passar o olho ali e falar, olha, encontrei uma coisa aqui que me interessa. Não menospreze os livros velhos. Mas eu entendi o que você diz e você tem razão. É importante a gente sempre buscar compatibilidade. Sônia Lima Martins, fala de mim, André. Estou falando, Sônia. Ô, Sônia, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Leonildo Bezerra diz assim, bom dia, André, quem é o Consolador? Consolador é Jesus, né? Consolador é Jesus. O gesto da mão, que não é com o dedo em riste, julgando, é a mão estendida de quem acolhe, quem consola, quem dá acolhimento e abrigo, né? É o Consolador. Mara Adam, André, uma pessoa em coma pode pedir ajuda a quem é médium? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque o espírito em desdobramento, ele pode, de fato, realizar movimentos procurando ajuda, socorro. Ok?
Então, em tese, sim. Por incrível que pareça. Em tese, sim. Ah, a Sônia Lima está dizendo, fiz pergunta, amigo querido. Ô, Mr. Anderson, você que manda as perguntas para mim, tendo a Sônia Lima, manda para mim aí, que ela está aqui querendo que eu faça a pergunta dela. Eu nem sei, olha a confiança, hein, Sônia? Nem sei em que pergunta você fez. Estamos na reta final do Papo das 9 e não posso ficar de mal com a Sônia Lima. Vamos lá. Júnior Leite, emendando nessa pergunta, uma pessoa com depressão que comete suicídio, como fica o espírito dessa pessoa que estava sofrendo com a depressão? Cada caso é um caso, cada depressão tem uma história, cada autoextermínio tem uma singularidade. Eu escrevi um livro sobre isso, Viver é a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo. Se você tiver interesse em compreender isso, dentro de uma ótica que eu tive cuidado de checar com várias fontes, pode ser uma boa a indicação para você. A gente não pode rotular. Ah, todo mundo que tinha depressão e se matou vai ter a mesma. Não vai ter. Não existe depressão. Existem depressivos, no plural. Cada depressão é uma história. Cada depressão tem uma singularidade. Essa história de botar todo mundo no mesmo saco. Aqui está todo mundo com depressão. Trata igual. Vai dar problema. Vai dar ruim. Entendeu? Eu estou tendo muito cuidado, em respeito à tua pergunta, não dá uma resposta chulé, generalista, que se preste a responder, sabe? Ah, vale de A a Z. Não vale. Realmente a gente tem que ter muito cuidado. Lucineida, de Goiânia, por que me lembro com tristeza de um menino amigo que tirou a vida? Porque é um assunto triste. Ué. Você se lembra de uma pessoa que tragicamente cometeu suicídio, é possível que essa lembrança venha acompanhada da dor, da lembrança da perda. Eu acho que é um tanto lógico isso. Não sei se a tua pergunta teve assim o escopo de, será que... Não, lembrou e se sente triste, tem lembranças que deixam a gente triste, não é só com você. E nem precisa ser com uma pessoa que cometeu suicídio. Acho que a gente tem questões que a gente precisa relativizar. Tristeza faz parte. Temos boas e más lembranças na vida, todos. Júlia de Blumenau, qual o seu palpite para o jogo de hoje? Eu acho que o Brasil vai ganhar. O Brasil ganhou o Brasil teve, eu ouvi no rádio ontem, se não me falha a memória, enfrentamos 5 vezes a Sérvia, ganhamos 3 e empatamos 2. Se eu não estiver enganado, é essa a estatística. Então, é freguês. Estou falando o time do Modric, né? Klaus Modric, né? E freguês. Então, já que é freguês, siga a tradição e ajude o Brasil a seguir em frente. Agora, não tem bobo na Copa, não é um time ruim, sabe se fechar e vai cozinhar o jogo até ir para os pênaltis. É uma tese aqui. Meus amigos, hoje é Croácia, André, tá vendo? Hoje é Croácia, André, acorda. Então a Croácia é freguesa do Brasil. E em Copa do Mundo, 0-0 a goleada. Ganhou, ótimo. Perdeu, a vida segue. Tá bom? Ninguém vai ficar aí jururu demais por causa de futebol, gente. Você fica lá uns 5 minutos jururu, depois, ó, toca a vida. Mas o Brasil vai se dar bem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até domingo. Domingo tem Papo das 9 que já está com o tema escolhidinho. Mas eu não vou falar aqui só para criar curiosidade. Até domingo, se Deus quiser. Tudo de bom.